Assim que a protagonista entrou em casa, ela tirou os saltos altos e rasgou as roupas sem paciência, pois o vestido escolhido para esta noite estava muito apertado. A protagonista, nua, caminhou para a sala de estar quando de repente ouviu alguém dizer: "Você voltou." A protagonista abriu a porta para o protagonista instantaneamente e voltou para casa de repente. Normalmente, ela mora sozinha. Por que ela voltou? Acontece que a protagonista é uma grande estrela do entretenimento, a melhor do mercado. O homem que falou é um ator renomado, um indicador de tendência no cinema. O protagonista esperou muito tempo sem resposta. Virando a cabeça, ele viu. O protagonista fingiu pegar um papel branco sobre a mesa para se cobrir. Mas ele não pôde deixar de soltar um som de uau. A protagonista instantaneamente ficou envergonhada como o bumbum de um macaco. Ela rapidamente abraçou o peito e fugiu, cobrindo a cabeça, gritando: "Por que você voltou de repente?" Acontece que os dois são o casal mais popular reconhecido na indústria do entretenimento. Mas em 2 anos de casamento, eles tiveram 0 interação e 0 aparições juntos. A última vez que se viram foi há 1 ano inteiro. Alguns dizem que eles são um casal de acordo reconhecido e que o divórcio é apenas uma questão de tempo. O protagonista brincou: "Parece que voltei na hora certa." Ele se levantou e agarrou a protagonista. No segundo seguinte, um cobertor macio e quente cobriu seu corpo curvilíneo. A protagonista disse com raiva: "Você não está filmando? Por que você voltou de repente?" O protagonista explicou que tirou uma folga e depois se aproximou dela e a interrogou: "É tão inesperado eu voltar para casa?" A protagonista gaguejou sem saber o que dizer. O protagonista deu um sorriso encantador e tirou o acordo de divórcio da mesa. Eu sei que perguntar neste momento pode parecer um pouco insensível, mas nosso acordo de divórcio ainda não expirou, parece. A protagonista desviou o olhar com a consciência pesada. O protagonista se aproximou lentamente. Assim que o protagonista estava prestes a beijar a protagonista, um barulho de borbulhar inadequado soou. A protagonista disse envergonhada que não comeu bem nos últimos dias para ir ao tapete vermelho. Eu vou tomar um banho e beber um copo d'água." A protagonista fugiu em pânico, deixando o protagonista confuso parado no lugar. Logo, o som borbulhante de água veio do quarto. O protagonista, entediado, foi para a varanda. Ele abriu o celular e descobriu que os 3 primeiros assuntos mais comentados eram sobre a protagonista. Diante das lindas fotos da protagonista, ele ficou obcecado em olhar a tela. O protagonista ouviu o som de passos e se virou para olhar. Como uma flor saindo da água, naturalmente sem adornos, tão bonita que desafia qualquer descrição. O protagonista caminhou lentamente, pegou uma toalha e secou gentilmente o cabelo da protagonista. A protagonista instantaneamente ficou envergonhada e inquieta. O protagonista masculino abriu a boca: "Professor Wen, ouvi dizer que você planeja participar de Gular do Casal. Com você no mundo, devemos adiar o divórcio." A protagonista feminina ficou atordoada. Lembrou-se de repente que havia dito isso para irritar Zhen Shue. "Eu te causei problemas?" Antes da protagonista feminina voltar para casa, como convidada de honra, ela participou do tapete vermelho. Ao descer do palco, ela se deparou com a popular estrela em ascensão Zhen Shue, que sempre a provocou e armou ciladas para ela. Assim que as duas se encontraram, Zhen Shue começou a zombar: "Todos no círculo estão dizendo que vocês são apenas um casal por contrato. Se não, por que seu marido sempre te deixa parecer sozinha? Ouvi dizer que, com você no mundo, também os procurou para um reality show de casais. Por que não ousaram ir?" A protagonista feminina lançou a ela um olhar frio e disse com convicção: "Com certeza iremos, nos veremos então." A protagonista feminina suspirou e disse: "Eu te causei problemas? Daqui a pouco eu." Peça ao seu agente para encontrar uma equipe de relações públicas para esclarecer. Quem diria que o protagonista masculino diria de repente: "Podemos ir." Os olhos da protagonista feminina brilharam instantaneamente. "Sério?" O protagonista masculino disse: "A produção também entrou em contato comigo. As condições oferecidas são boas, estou muito tentado." A protagonista feminina instantaneamente acendeu seu interesse fofoqueiro. "Professor Song, posso perguntar o porquê?" O protagonista masculino começou a falar bobagens com seriedade. Quem desperdiçaria dinheiro? A protagonista feminina comemorou internamente: "Na verdade, esse acordo, eu só fiz um rascunho. Se você disse para adiar, vamos adiar então." A protagonista feminina instantaneamente se animou e continuou com o protagonista masculino, puxando e falando sem parar. Quem diria que o protagonista masculino só tinha a protagonista feminina, sem entender nada do que ela dizia.
Involuntariamente, ele agarrou a protagonista feminina e a beijou, diante do protagonista masculino charmoso. Quem poderia resistir? Em pouco tempo, os dois se entregaram, e o pedido de divórcio já havia sido jogado no lixo. Após uma noite de paixão, a protagonista feminina acordou lentamente. O som da maré já havia penetrado as cortinas. Olhando para as costas charmosas e gentis, a protagonista feminina sentiu um calor inexplicável em seu coração. Se a vida pudesse ser apenas como o primeiro encontro, embora fossem um casal por contrato, o contrato não dizia que não podiam dormir juntos. Esse tipo de coisa, difícil de evitar a longo prazo, também é culpa da minha falta de autocontrole. Eu não acredito que, se qualquer uma estivesse deitada aqui, sob este homem, conseguiria se controlar. Enquanto a protagonista feminina divagava, de repente o celular emitiu um som. A protagonista feminina abraçou o cobertor e se apoiou, abriu o celular e viu que era a irmã Dan. A pergunta sobre a situação de Zhong-Yin, Renjian e Uni, a protagonista respondeu sem hesitar. Eu aceito diante da dúvida e choque de Dan-ji. A protagonista disse alegremente que o protagonista masculino também vai. Em seguida, deitada na cama, ela começou a cantarolar involuntariamente um grande peso em seu coração. Finalmente saiu Dan-ji. Depois de ir para uma reunião, me enviou uma mensagem de voz super animada. Ontem, Zhen Shue usou tropas pagas para espalhar boatos de que você queria muito ir. Mas seu marido não concordou e zombou de você várias vezes. Agora está tudo bem. Mais tarde, vamos anunciar oficialmente e dar um tapa na cara. A protagonista regalou os olhos. Existem apenas algumas atrizes de primeira linha. Embora ela tenha um relacionamento superficial com as outras, elas pelo menos são educadas por fora. Somente com Zhen Shue elas são inimigas mortais. Elas nem se preocupam em esconder que usam tropas pagas para espalhar boatos sobre a outra. Isso remonta a 2 anos atrás, quando a protagonista e o atual marido de Zhen Shue, sem saber, estrelaram juntas uma antiga série de fantasia. Para cooperar com a propaganda, os dois criaram um CP e ganharam muita atenção. Quando a propaganda estava quase terminando e a equipe se preparava para desvincular o CP, Zhen Shue de repente anunciou seu casamento. Essa é claramente uma armadilha para ganhar atenção. Ela roubou o namorado de outra pessoa para criar um CP no momento em que a protagonista estava prestes a desistir. O protagonista a puxou do abismo de 10.000 metros. Elas rapidamente se casaram. O relacionamento da atriz de primeira linha com o imperador do cinema diretamente no topo das buscas por muito tempo. Isso interrompeu os rumores que estavam se espalhando. O rosto bonito do protagonista. Mesmo com sua atuação inexperiente na época, ele ganhou o prêmio de melhor ator revelação do Festival de Cinema. Eu ainda não consigo entender por que o protagonista me ajudou na época. Enquanto a protagonista estava em transe, o protagonista se aproximou e sorriu para ela. A protagonista ficou chocada. Isso não é muito ambíguo e vergonhoso? A protagonista rapidamente se arrumou, embaraçada, com uma expressão séria aos olhos do protagonista. A protagonista era como uma gatinha arrogante e fofa, que não conseguia deixar de sorrir simultaneamente. Na equipe do programa Renjian e Uni, ouviu-se um bang. Para quem você deu o patrocínio? Acontece que Zhen Shue e sua gente estavam discutindo na equipe. O membro da equipe disse constrangido. O patrocinador deu o patrocínio do programa para o protagonista masculino e feminino que obtiveram o primeiro lugar na votação do público. Zhen Shue, no local, deu uma palmada. Isso é um tapa na cara. Só posso engolir dentes quebrados para ativar o sangue e dizer constrangidamente que atrasei o tempo de vocês. Zhen Shue saiu da equipe do programa, pegou o celular para ligar para Lu Ming, murmurando. Como ela veio para a equipe do programa? Como ela poderia vir para a equipe do programa, assim que o telefone foi conectado? Antes que Lu Ming pudesse falar, ele ouviu Zhen Shue dizer sarcasticamente, naquela época, nós conspiramos contra a protagonista feminina. A protagonista feminina ainda não se esqueceu e está grudada em você. Lu Ming ficou paralisado no local. Ela também vai para o programa. Zhen Shue ficou tão furiosa que xingou. Lu Ming, eu te digo. Você tem que cooperar comigo no programa. Se alguém descobrir. Não é que a protagonista feminina não quisesse aceitar o ranking naquela época. Mas você se apaixonou por ela e queria transformar a atuação em realidade. Então você será amaldiçoado até a morte. Lu Ming ficou em silêncio por um tempo e disse que sabia. Zhen Shue desligou o telefone. Ela caminhou até a janela querendo ver a paisagem para aliviar o humor. Quando ela levantou a cabeça lentamente, ela ficou chocada. Na verdade, o que entrou em seus olhos foi o pôster gigante da protagonista feminina.
No dia seguinte, a protagonista feminina estava na empresa, enrolando seus longos cabelos elegantes. Ela estava navegando em seu celular despreocupadamente. Sua assistente a lembrou apressadamente: o programa A Você no Mundo começará a filmar materiais hoje, e câmeras também serão instaladas em casa. A protagonista feminina ergueu a cabeça como uma flor de hibisco e disse que sabia. Em pouco tempo, a equipe de filmagem de A Você no Mundo chegou e começou a filmar e gravar. Assim que a protagonista feminina cumprimentou a todos elegantemente, a pequena assistente trouxe o almoço. A protagonista feminina já era uma comilona. Ao ver a requintada caixa de almoço, ela ficou ainda mais esperançosa. Din din din. Quando ela abriu, descobriu que era tudo comida vegetariana. O humor da protagonista feminina imediatamente piorou. Para se tornar famosa, ela não comia carne há vários dias, e era tudo vegetariano novamente. O fotógrafo brincou: Professora Owen não está feliz, está com saudades da professora Son? Quem está sentindo falta dela? A protagonista feminina disse em voz alta. A pequena assistente rapidamente comeu sementes de girassol. A protagonista feminina ficou chocada e só então percebeu que estava filmando, e rapidamente corrigiu. Eu sinto um pouco de falta dele. O fotógrafo riu. Professora Owen, o tema desta edição é surpresa. Que tipo de surpresa você quer? A protagonista feminina ficou paralisada no local. Surpresa. É um acordo de relacionamento. Como você pode exigir dela de acordo com o padrão de um marido? Que direito eu tenho de exigir? Ela soltou sem pensar. O fato de ela estar viva já é uma surpresa. O pior é o silêncio repentino. A protagonista ficou tão constrangida que cortou os vegetais. Falei de forma muito abstrata? O fotógrafo e a assistente. Para minha surpresa, fiquei sem palavras. Professor Owen, você fala muito bem. Fez a protagonista parecer uma fanfarrona. A mãe abriu a porta para a fanfarrona. A fanfarrona chegou em casa. Em pouco tempo, o carro chegou em frente ao prédio da protagonista. Quando a protagonista subiu as escadas com a pequena assistente, abriu o celular entediada e viu que eles tinham o poder oficial de postar o que ela disse. Mais ridículo ainda, em apenas alguns minutos, essa frase subiu para o primeiro lugar nos Trending Topics. São vários nomes aleatórios comprando Trending Topics. Já estava em quarto lugar. A protagonista parecia orgulhosa. De onde vem essa citação de jazz? Claro que é minha, disse a pequena assistente animada. Como esperado, irmã. Uma frase derrubou os Trending Topics que eles compraram, mas em seguida a pequena assistente ficou um pouco preocupada. Irmã, amanhã na transmissão ao vivo o professor Song não estará presente. Você estará sozinha. Não sei se conseguiremos manter o efeito do programa. A protagonista parecia constrangida e chorou por dentro. Com um humor tão bonito. Por que você a mencionou? Eu transmitirei sozinha. Que constrangedor. Ao se despedirem, a pequena assistente não se esqueceu de lembrar a protagonista. Ao chegar em casa, tenha cuidado com as câmeras de segurança. Enquanto a protagonista abria a porta, ainda pensava. Amanhã, com certeza, farei o professor Song pegar o primeiro avião para salvar a situação. Quando abriram a porta, ambos ficaram chocados, quase se chocaram. Foi o protagonista quem quebrou o silêncio primeiro. Professor Wu voltou. Eu já estava de saída. A protagonista só então reagiu. Puxando a mala do protagonista com força. Professor Song, você realmente planeja me deixar sozinha para transmitir amanhã à noite? O protagonista disse, desculpe, tenho um compromisso de última hora. Realmente não posso voltar. A protagonista sorria por fora, mas por dentro já estava cheia de ressentimento. Ok, volte se quiser. De repente a atmosfera ficou estranhamente embaraçosa. Até do lado da câmera o constrangimento era palpável. Eles brincaram. O professor Wu não ficou com raiva de verdade, né? Será que a surpresa vai virar um susto? O protagonista se aproximou da protagonista. Se você quer voltar, não é impossível, basta que a professora Wu me faça um carinho. A protagonista ficou imediatamente vermelha de vergonha. Os dois diretores esticaram o pescoço, esperando a protagonista fazer um carinho. Com um estrondo, a protagonista se virou e fugiu, gritando, nem pense nisso. 127 Esta noite, enquanto o marido não estava em casa, esta mulher sentou-se à frente da mesa e se maquiou cuidadosamente. Ela abriu o celular furtivamente. 128 Respirando fundo. Olá a todos, meu marido não está em casa hoje. 129 Vamos animar. Acontece que esta noite era a transmissão ao vivo da protagonista. A protagonista viu a tela cheia de comentários. 130 Ela quis se aproximar para ver o que estavam dizendo. Ao se aproximar, ela exclamou, meu Deus!
131 Os espectadores da transmissão ao vivo estavam todos xingando-a por matar com a beleza. Essa beleza suprema quase paralisou meu coração. 132 A protagonista ficou momentaneamente confusa e recuou com pânico. De repente, uma notificação de mensagem apareceu em seu celular. 133 Lembre-se de agradecer aos fãs pelos presentes. A protagonista olhou para cima e viu 100 foguetes. 134 300 submarinos, 500 arranha-céus invadiram a transmissão ao vivo. A protagonista agradeceu rapidamente. 135 Eu tenho dinheiro para gastar, não precisam gastar mais. Após o pânico anterior, a protagonista 136 depois de se adaptar, tornou-se novamente elegante e calma. Vendo as provocações e elogios de todos, a protagonista respondeu com leveza. 137 Agradecendo a um deles, a protagonista de repente parou de falar, seu rosto corou ligeiramente. 138 A transmissão ao vivo instantaneamente se encheu de mensagens, a conexão travou para mim. Acontece que havia um usuário com o ID 139 Sanli Bela em uma tigela. A protagonista instantaneamente se lembrou daquela vez que estava fazendo amor com o marido e, em sua mente, até contou secretamente os 140 usuários abaixo também notaram este ID e começaram a provocá-la. Olha só, você deixou Sanli corado. 141 Você é incrível. 142 A protagonista fez beicinho irritada. HMPH, não vou agradecer mais. 143 Mesmo que vocês gastem todo o seu dinheiro, eu não vou agradecer. Irmã Dan enviou uma mensagem dizendo, 144 Não se preocupe, você está nos Trending Topics. Enquanto isso, 145 No aeroporto, um homem que não deveria aparecer surgiu. O homem caminhava enquanto mexia no celular e de repente parou. 146 Ele soltou um tum. Acontece que ele viu um post no Weibo. Eles são um casal de plástico. 147 Apenas a protagonista está transmitindo ao vivo. A entrada nos Trending Topics também foi comprada. Este protagonista e outros 148 responderam imediatamente. Estou a caminho de casa, no caminho para receber as críticas da professora Wen. 149 Depois de postar, ele saiu da estação em direção a um pequeno salto. Pensar na expressão de surpresa da protagonista ao vê-lo era emocionante. 150 A transmissão ao vivo da protagonista já havia chegado à madrugada. Ela é uma beleza natural, então não tem medo de tirar a maquiagem. 127 Esta noite, enquanto o marido não estava em casa, esta mulher sentou-se à frente da mesa e se maquiou cuidadosamente. Ela abriu o celular furtivamente. 128 Respirando fundo. Olá a todos, meu marido não está em casa hoje. 129 Vamos animar. Acontece que esta noite era a transmissão ao vivo da protagonista. A protagonista viu a tela cheia de comentários. 130 Ela quis se aproximar para ver o que estavam dizendo. Ao se aproximar, ela exclamou, meu Deus! 131 Os espectadores da transmissão ao vivo estavam todos xingando-a por matar com a beleza. Essa beleza suprema quase paralisou meu coração. 132 A protagonista ficou momentaneamente confusa e recuou com pânico. De repente, uma notificação de mensagem apareceu em seu celular. 133 Lembre-se de agradecer aos fãs pelos presentes. A protagonista olhou para cima e viu 100 foguetes. 134 300 submarinos, 500 arranha-céus invadiram a transmissão ao vivo. A protagonista agradeceu rapidamente. 135 Eu tenho dinheiro para gastar, não precisam gastar mais. Após o pânico anterior, a protagonista 136 depois de se adaptar, tornou-se novamente elegante e calma. Vendo as provocações e elogios de todos, a protagonista respondeu com leveza. 137 Agradecendo a um deles, a protagonista de repente parou de falar, seu rosto corou ligeiramente. 138 A transmissão ao vivo instantaneamente se encheu de mensagens, a conexão travou para mim. Acontece que havia um usuário com o ID 139 Sanli Bela em uma tigela. A protagonista instantaneamente se lembrou daquela vez que estava fazendo amor com o marido e, em sua mente, até contou secretamente os 140 usuários abaixo também notaram este ID e começaram a provocá-la. Olha só, você deixou Sanli corado. 141 Você é incrível. 142 A protagonista fez beicinho irritada. HMPH, não vou agradecer mais. 143 Mesmo que vocês gastem todo o seu dinheiro, eu não vou agradecer. Irmã Dan enviou uma mensagem dizendo, 144 Não se preocupe, você está nos Trending Topics. Enquanto isso, 145 No aeroporto, um homem que não deveria aparecer surgiu. O homem caminhava enquanto mexia no celular e de repente parou. 146 Ele soltou um tum. Acontece que ele viu um post no Weibo.
eles são um casal de plástico. 147 Apenas a protagonista está transmitindo ao vivo. A entrada nos Trending Topics também foi comprada. Este protagonista e outros 148 responderam imediatamente. Estou a caminho de casa, no caminho para receber as críticas da professora Wen. 149 Depois de postar, ele saiu da estação em direção a um pequeno salto. Pensar na expressão de surpresa da protagonista ao vê-lo era emocionante. 150 A transmissão ao vivo da protagonista já havia chegado à madrugada. Ela é uma beleza. Esta noite, aproveitando que o marido não está em casa, a mulher sentou-se à escrivaninha e se maquiou cuidadosamente. Ela abriu o celular secretamente. Respirou fundo e disse: Olá a todos, meu marido não está em casa hoje. Vamos nos divertir. Acontece que hoje é a transmissão ao vivo da protagonista feminina. A protagonista feminina vê a tela cheia de comentários. Ela quer se aproximar para ver o que eles estão dizendo. Ao se aproximar, ela se assusta. Os espectadores da transmissão ao vivo estão xingando-a por matar com a beleza. Essa beleza de tirar o fôlego quase paralisou meu coração. Instantaneamente, a protagonista feminina fica sem saber o que fazer e recua apressadamente. De repente, ela adiciona o marido no WeChat através dos comentários do celular. Lembre-se de agradecer pelos presentes dos fãs. A protagonista feminina olha para cima e vê 100 foguetes. 300 submarinos e 500 arranha-céus invadiram a transmissão ao vivo. A protagonista feminina agradeceu rapidamente. Eu tenho dinheiro para gastar, então não precisam mais gastar tanto. Depois do susto de antes, ela se adaptou e se tornou elegante e calma novamente. Vendo as provocações e elogios de todos, a protagonista feminina lidou facilmente. Agradecia a uma deusa. Ela parou de falar de repente. Seu rosto ficou um pouco corado. A sala de transmissão ao vivo instantaneamente ficou cheia de mensagens e eu travei. Descobri que havia um usuário chamado Sanli Meiren Ivan Giz e a protagonista instantaneamente se lembrou daquela noite em que esteve com seu marido, o prazer de se cobrir de nuvens e chuva, e secretamente contou os dias em seu coração. Os internautas abaixo também notaram esse dia e começaram a provocar juntos. Olha, você deixou Sanli corar. Você é tão incrível. A protagonista inflou as bochechas. Não vou agradecer. Mesmo que vocês me mandem falir, eu não vou agradecer. Danji enviou uma mensagem dizendo: Tudo bem, você está nos Trending Topics. Enquanto isso, no aeroporto, um homem que não deveria aparecer apareceu. O homem andava mexendo no celular e parou de repente. Ele fez um barulho de colapso, e descobriu que ele tinha visto um Weibo que dizia que eles eram um casal de plástico. A protagonista está sozinha na transmissão ao vivo, e a notícia bombástica foi comprada. O protagonista e os outros. Ele foi confrontado no local, já está voltando para casa, no caminho para receber a bronca do professor Wen. Após enviar, ele saiu da estação em direção a Xiaoju. Pensar na expressão de surpresa da protagonista ao vê-lo é delicioso. A transmissão ao vivo da protagonista já avançou noite adentro. Ela é uma beleza natural e, portanto, não tem medo de remover a maquiagem. Ela começou a fazer uma transmissão ao vivo para remover a maquiagem. A maquiagem dos olhos hoje estava um pouco pesada. Para os olhos do norte, apliquei por meio minuto. Jin. Depois de aplicar os olhos, ela ainda brincou com os espectadores. De repente, ela sentiu que estava um pouco boba assim. Pequena barriga, coloque uma música mais animada. Seu corpo começou a se mover involuntariamente com a música. Quanto mais a protagonista feminina pulava, mais animada ela ficava, lembrando que o marido a havia abandonado. Sem palavras para digerir lá fora, ela pulou mais apertado. O que há de errado com o homem principal feminino em casa? O homem principal feminino está em casa, ainda estou animada e não posso dizer que estou sozinha. Em seguida, ela foi completamente liberada, e os espectadores não puderam deixar de comentar: Você ainda se lembra que é uma estrela? De repente, descobriu-se que o marido dela havia sido fabricado, tão animado com o material. O protagonista masculino abriu e olhou, e no local perguntou: Ela ainda é aquela estrela fria? Eu realmente gosto cada vez mais de você. O protagonista masculino apenas olhava em silêncio para a protagonista feminina, completamente liberada. Ela não sabia que a principal celebridade na sala de transmissão ao vivo estava enlouquecida. Seu marido está observando você do lado de fora da porta. Ele está bem. Você atirou até a morte? A protagonista feminina pulou cansada. Espere um pouco, vou lavar o rosto e ver o que vocês estão dizendo. O protagonista masculino fechou a porta sorrateiramente.
A protagonista feminina secou os olhos e não pôde deixar de abraçar o Tesouro Nacional. Jian Yindi virou a cabeça, os dois se olharam nos olhos, e o ar ficou subitamente silencioso. A protagonista feminina gaguejou. Como você voltou? Em um instante, a transmissão ao vivo da protagonista feminina desmoronou. O ataque surpresa do protagonista masculino em casa instantaneamente dominou as pesquisas. A protagonista feminina se sentiu magoada, abraçando o travesseiro como uma esposinha, encolhida no sofá. Ela sentiu que foi a volta repentina do protagonista masculino que a fez morrer no local, enquanto o protagonista masculino permaneceu ao lado, rindo secretamente. O protagonista masculino disse gentilmente, o bebê voltou para o quarto para dormir. A protagonista feminina virou-se zangada. Dormirei aqui esta noite, o protagonista masculino provocou, o que a cansou de dançar agora. A protagonista feminina sentou-se imediatamente, como um gatinho cujo rabo foi pisado de repente, e disse com raiva. Você ainda mencionou? O protagonista masculino sorriu, deliberadamente levantou as sobrancelhas. O que eu fiz? Eu faço shows quando você não está em casa. Quando eu volto para casa, eu tenho uma cara de descontentamento. Então você ainda quer que eu volte para ser um palco? A protagonista feminina resmungou. Eu estou com uma cara séria porque você voltou? Você voltou sem me dizer com antecedência. Me fez. Você me fez passar tanta vergonha. Você atirou e morreu na hora. O protagonista masculino apoiou o queixo. Ele disse despreocupadamente. Você não tem medo de perder a cara na frente de dezenas de milhões de espectadores. Por que você tem um padrão duplo comigo? A protagonista feminina disse com a cabeça erguida. Então eu tenho um padrão duplo. O protagonista masculino assentiu sem parar. Se você sabe, melhor. Finalmente. A protagonista feminina só podia obedientemente voltar para o quarto com o protagonista masculino para dormir. Os dois estavam deitados na cama, e a protagonista feminina de repente disse. Professor Song, você não disse que não voltaria este ano? Por que voltou de novo? Você está preocupado comigo? Na verdade, mesmo sem sua ajuda, eu poderia ter dado conta sozinha. O protagonista masculino tentou espreitar e disse, eu vejo. Apenas com sua própria força. Você ocupou 5 trending topics. Professora Wei é incrível. A protagonista feminina imediatamente ficou presunçosa. Você sabe tudo. Então por que você voltou? O protagonista masculino deu um. Ele disse com emoção. Você não sente minha falta? A protagonista feminina imediatamente ficou culpada e em silêncio. De repente virou o rosto e disse com um ar presunçoso. Não. Da próxima vez, não recuse trabalho. Eu posso resolver tudo sozinha. O protagonista masculino suspirou exasperado, pensando que essa diabinha adora a cara. Depois de muito tempo sem resposta, a protagonista feminina virou a cabeça e disse: Você já adormeceu. Foi quando ela descobriu que o protagonista masculino estava olhando fixamente para ela. A protagonista feminina ficou instantaneamente tímida e puxou o edredom para cobrir a cabeça. Se você não estava dormindo, por que não disse nada? O protagonista masculino suspirou. Essa menininha é como um gato. Não faz barulho. Toda vez que nos aproximamos, é como se estivéssemos concedendo algo a outra pessoa. Deus parece conhecer criaturas como gatos, que são tão cativantes, então deu a ela um rosto bonito, olhos cativantes, um corpo peludo e macio. E o mais importante, o miado de leite, que é realmente irresistível, contanto que essa criatura se digne um pouco. Se miar perto de alguém e se esfregar com aquele corpo peludo, essa pessoa perderá toda a sua defesa. A protagonista feminina perguntou curiosamente, em que você está pensando? O protagonista masculino de repente disse, você sabe por quê, embora os cachorros sejam mais próximos dos humanos do que os gatos, ainda há muitas pessoas que preferem gatos? A protagonista feminina, de mente aberta, na verdade pensou que o protagonista masculino queria ter um gato. Ela disse que não permitia. Haveria pelos de gato voando por toda a parte. Ela nem imaginava que aos olhos dele, ela era apenas um gatinho fofo. Ele riu, mexendo no cabelo dela. Caiu tanto cabelo no banheiro, e você ainda tem a coragem de dizer. A atriz ficou imediatamente descontente e sentou-se bruscamente. Você está achando que estou gorda? O ator ficou instantaneamente chocado, com uma expressão de constrangimento. Seus olhares se cruzaram. Na sala privada do Ming Shui Club, grandes diretores se encontraram com o ator, oferecendo-lhe oportunidades. Especialmente o diretor Gogo, que recomendou fortemente que o ator participasse de seu novo roteiro.
O ator recusou sob o pretexto de não ser bom em cenas de romance. O diretor Gogo, sem desistir, continuou perguntando. Sua esposa começou atuando em dramas românticos. Você tem interesse? O ator disse francamente que, se ele fosse considerado, eles poderiam contatar diretamente seu agente. Aos olhos do ator, a atriz era uma pessoa forte. Ela nunca gostou de incomodar os outros, nem queria ter nada a ver com o ator. O ator chegou à porta de casa. Ele abriu a porta com o coração cheio de pensamentos. De repente, um grande coelho fofo saltou. Você voltou! O ator ficou chocado. Eu entrei na porta errada. Olhando atentamente, ele viu que a atriz havia trocado para um pijama fofo, o que era muito diferente de sua imagem usual de alta e fria. E donzela de Jade. O ator pensou que tinha entrado na porta errada. A atriz disse entusiasticamente. Vou pegar seus chinelos para você. Ignorando a situação, ele sabia que não seria nada bom. O ator percebeu que a atriz normalmente não usava maquiagem em casa, mas hoje ela estava com uma maquiagem leve. Ele lançou um olhar para o canto e viu uma câmera escondida. A atriz se transformou em uma pequena empregada. Colocando os chinelos arrumadamente na frente do ator. Rápido, vista seus sapatos. O ator pensou que a equipe do programa estava pregando uma peça nele. Depois de pegar os sapatos, ele os sacudiu. Ele suspirou aliviado e murmurou baixinho, não há agulhas escondidas. Está seguro. A atriz olhou para ele confusa. Que diabos você está fazendo? Estou tirando a poeira, disse o ator, e então vestiu os chinelos cuidadosamente. E essa cena foi toda registrada claramente pela câmera. Os editores nos bastidores riram tanto que suas barrigas doíam, arquejando de tanto rir. Dá para ver que a professora Song tem medo que a esposa o envenene. Parece que a professora Wen nunca viu a professora Song ser mimada. A protagonista abraça repentinamente o braço do protagonista. Ele estremece. O que foi? A protagonista puxa o protagonista para sentar no sofá e diz com um sorriso, nada demais. Você correu o dia todo lá fora, deixe-me massagear seus ombros. Dizendo isso, a protagonista gentilmente começa a massagear os ombros do protagonista, sussurrando em seu ouvido, com a respiração perfumada. Marido, você está bem? Isso fez o protagonista sentir cócegas. Ele rapidamente agarra a mão da protagonista. Não se incomode, eu só vou descansar um pouco no quarto. O protagonista foge de volta para o quarto e rapidamente fecha a porta. Neste momento, seu rosto já está vermelho. E se demorasse um pouco mais, ele poderia não conseguir se controlar. A protagonista fica sem palavras. Ela pensa que o protagonista não está grato. Ela se espreita diante da câmera. Eu fiz tudo isso, e ele ainda não está grato. Eu não consigo. A voz da câmera diz, Professor Wen, isso não é fazer manha. Isso deixa a protagonista sem palavras. Isso não é fazer manha? Você quer que eu grite? Maninho, choramingar. Maninho, choramingar. É isso que vocês chamam de fazer manha? Essa cena repentina fez Biandal derramar chá e ele rapidamente concordou com a cabeça. A protagonista diz, eu não sei fazer isso. Biandal diz sem saída, Professor Wen, quer que eu te mostre os truques da Zhen Shue? Para referência, ao mencionar Zhen Shue, as antigas mágoas ressurgem em sua mente. A protagonista instantaneamente fica cheia de espírito de luta. Eu consigo. Eu não posso perder. A protagonista diz baixinho. Então, se eu fizer manha, e ele ainda não for receptivo, não vou perder a cara. Biandal deu uma sugestão. Talvez o professor Song não consiga se soltar na frente das câmeras. Você pode dizer ao professor Song. A câmera foi desligada. A protagonista suspira. Então eu só posso tentar de novo. Com isso, a protagonista leva uma bandeja de frutas para o quarto do professor Song. Na frente da câmera. Ela toca fingindo. O protagonista diz, por que você desligou a câmera? A protagonista só consegue gaguejar com a consciência pesada. Já está muito tarde. Vamos desligar por enquanto. A protagonista rapidamente muda de assunto. Quer comer frutas? Assim que o protagonista levanta a mão para pegar, a protagonista, segurando as frutas, se afasta. Deixa eu te alimentar. O protagonista colabora, abrindo a boca. Desfrutando deste serviço de imperador, a protagonista acidentalmente toca a boca do protagonista. O protagonista come e esfrega a boca. Sentindo a pele lisa e macia da protagonista, a protagonista diz de repente, agora é a sua vez de me alimentar. Ela disse e abriu a boca. O protagonista colabora, alimentando a protagonista. A protagonista diz, mimada.
Maçãs dadas por você, irmão, são doces. Esta cena fez com que os dois nos bastidores caíssem na gargalhada. Preparativos. E o protagonista tinha uma expressão sombria. Você. O que você me chamou? Pergunta a protagonista. Irmão. Pensando. Isso não é um movimento poderoso de uma garota fofa mimada? Por que ela não reagiu? A protagonista tenta perguntar. Você prefere que eu te chame de marido? O protagonista gagueja timidamente. Então chame de novo. A protagonista obtém. Você quer que eu chame de irmão ou de marido? O protagonista se esforça para conter e diz, como você quiser. A protagonista imediatamente se aconchega nos braços do protagonista. Esfregando a cabeça, ela diz, irmão, marido, você ainda quer comer uvas? O protagonista sente sua garganta se mover. Engole em seco. Com a protagonista se esfregando, a última gota de sanidade se desintegra completamente. Com um crash, as frutas se espalham pelo chão, e a protagonista é pressionada na cama pelo protagonista. O protagonista respira pesadamente, grudado na protagonista e diz, pequenos olhos de pintinho. Você desligou a câmera e quer o quê? A protagonista, diante da cena repentina, engole em seco. Gaguejando, diz, só, quer comer uvas. Quem diria que o protagonista diria algo chocante? Eu acho que você quer. A protagonista cora instantaneamente de vergonha. Diga. A mão direita do protagonista desabotou a roupa da protagonista. A mão esquerda levanta o queixo da protagonista e se aproxima lentamente. A protagonista está tímida e excitada neste momento. Chocada, ela só conseguia ouvir os batimentos acelerados do próprio coração.